Olá, mulheres positivas! Esse é um programa mais que especial porque eu tenho o prazer de receber aqui comigo uma das minhas grandes homenageadas do Prêmio Mulheres Positivas em Nova York, e esta mulher é do setor de finanças. E para me ajudar nessa conversa, tenho aqui comigo a Lê Senerli, que também esteve comigo em Nova York, para me apoiar, para desenvolver esse super prêmio. Fala aí, Lê. Fabi, obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Eu tenho certeza que esse programa de hoje ele vai ser muito mais do que inspirador. Ele vai ser uma grande lição, porque eu tenho certeza que muitas mulheres vão aprender com essa personagem. Sem dúvida. Simone Morato, CEO do Banco Safra em Nova York, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabi. É um prazer estar aqui com você. E, antes de mais nada, super obrigada pelo prêmio aqui em Nova York. A festa foi linda, me senti muito, muito lisonjeada de fazer parte desse grupo de mulheres que você colocou aqui em Nova York. Mulheres positivas. Oferecimento Test Drive Team. Teste de graça à Rede Team. Morato, o prazer foi todo nosso. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu sei que a sua agenda é super corrida, então vamos lá para um bate-papo bem rápido. Eu e a Lê, a gente está super curioso em saber um pouco mais sobre você, sua história. Você é CEO do Banco Safra em Nova York e é a primeira mulher a ser presidente do American Chamber of Commerce fora do ar. Até o Lê estava comentando comigo como foi impressionante ver a imagem só de homens, né? Conta um pouco, Lê. Quando a gente estava lá em Nova York e aquele momento em que você estava fazendo a abertura do evento e todo mundo estava olhando para você naturalmente, porque você estava no palco ali à frente, eu era uma dessas pessoas. E quando você falou que você era a primeira mulher presidente da Câmara e pediu para que a gente olhasse para trás, para a parede onde estão os quadros de todos os ex-presidentes, foi muito emocionante, muito significativo ver você ali como a primeira mulher ocupando esse cargo, né? É muito significativo. E vale lembrar que esse evento foi o lançamento do livro Mulheres Positivas em Nova York. Então, sim, quero de novo te agradecer aí pela oportunidade de ter realizado o evento lá. Para nós foi uma honra, e também para Carla Grebe, maravilhosa também, que fez essa ponte incrível. Foi ótimo mesmo. Olha, a Brazilian American Chamber of Commerce existe há 53 anos. Eu virei presidente quando a Câmara estava completando 51 anos. E realmente, depois de olhar, eu fui diretora da Câmara durante vários anos. E a gente via, quer dizer, precisava de uma renovação e precisava de uma inclusão e precisava de diversidade. Mas fazendo justiça, a primeira vez que eles me convidaram a concorrer à presidência, eu achei que eu não estava preparada. A gente tem sempre essa síndrome, né, de achar que a gente não está preparada. Então eu declinei, não fui nem concorrer. E aí passaram-se alguns anos, eles me abordaram novamente, eu disse, não, eu me sinto preparada, e aí eu fui eleita. Foi bem na época da Covid, então os 2 primeiros anos foram um pouco mais complicados, porque a gente não tinha os eventos pessoais, né? Os eventos eram todos por Zoom, e depois disso a gente já teve 2 POIs, Person of the Year, que é o grande evento da Câmara aqui. O primeiro foi com 2 mulheres, foi a Luísa Trajano e a Ginny Rometty, que foi CEO da IBM, e o segundo que a gente fez esse ano, que a gente homenageou o Walter Schalka e homenageou também o CEO da Global Atlantic, o Martin Scobari. Então foi excelente, eu quero continuar trazendo mais eventos importantes para mulheres e quero continuar na Câmara trazendo essa diversidade que é super importante para a relação Estados Unidos-Brasil. Sim, conta um pouco também sobre a sua ascensão dentro do Banco Safra, né? Como eu estava te dizendo fora do ar, tem muitas meninas e mulheres que se espelham em você no seu trabalho, querem trabalhar no mercado financeiro, mas enxergam aquele lugar como um lugar de muito machismo, de muito preconceito. Acho que até o Alê, até que está comigo aqui, pode concordar comigo que o mercado financeiro é de alguma maneira visto como uma instituição muito machista. O que você acha? Eu vejo que ainda é, né? Acho que isso tem mudado e a gente tem um movimento global para que isso aconteça, mas ainda é majoritariamente masculino. E eu estava conversando com a Simone justamente sobre isso um pouco antes da gente começar a gravação, o quanto é representativo ter uma figura como ela ocupando esse cargo. E eu até comentei com ela, né, Simone, que assim, muitas mulheres não vão precisar passar por algumas coisas que você já passou, porque elas têm a oportunidade de aprender hoje com você. Então,
concordo plenamente e acho que a própria Simone pode falar um pouco como ela vê isso, mas apesar da mudança, eu acho que ainda tem muito espaço para aprendizado nesse sentido. Não sei se você concorda, Simone. Eu concordo, eu acho que a mulher precisa se auto-assumir, aceitar que ela é capaz e que ela não precisa agir como um homem para ela estar numa posição de liderança. Então, a minha ascensão no Safra, eu entrei no Safra depois de 5 anos de trabalho que eu fiz no Boston, na época Bank Boston aí no Brasil, e estava no Brasil, entrei no Safra no Brasil e tive idas e vindas aqui para Nova York, me tornei CEO em 2006, eu tinha 36 para 37 anos. Então, eu acho que a insegurança maior não foi de quem me colocou nesse cargo, e acreditava no meu potencial e acreditava mais do que eu. Eu acho que eu tive 2 questões, uma de ser mulher, mas outra de ser muito jovem, porque eu ia virar chefe de várias pessoas que já tinham sido meus chefes e eram mais velhas do que eu, e a maioria homens. Então eu acho que a gente precisa se aceitar e segurar esse poder que a gente tem por conhecimento, por experiência, não é poder por poder, mas é poder por você poder influenciar as decisões e tudo isso, e realmente levar a cabo de que a gente pode estar numa posição de leadership, de liderança. Até peço desculpas, que às vezes sai uma palavra em inglês assim, mas é porque eu moro aqui há 20 anos, então às vezes escapa. Desculpa, não, mas eu faço isso modismo, também nada disso. E ficam rindo da minha cara. Assim, aqui de você não vão rir, mas de mim aqui, todo mundo aqui do estúdio fica rindo que eu coloco inglês de vez em quando, mas faz parte, né? Faz parte, Eu acho assim, você tem que ter uma boa base na escola, você tem que ter capacidade técnica, você tem que se formar bem. Mas isso tudo você estuda e consegue. O que a mulher traz, que eu aprendi ao longo dos anos, aí eu estava comentando com a Lê, o que a mulher traz para essas posições? Inteligência emocional, saber lidar com conflitos, ter uma certa calma e um certo jogo de cintura, que resolve a situação de uma forma talvez mais inteligente e menos penosa. Então eu acho que quando você está numa posição de liderança, essa questão de jogo de cintura e de saber lidar com conflito e essa questão de você saber ler as pessoas é tão ou mais importante do que a capacidade técnica, porque a capacidade técnica, você monta um time, você tem que buscar excelência, você tem que realmente montar um time de primeira. Mas quem vai liderar esse time de primeira? E como? Então, esse é o ponto principal. Eu acho que a mulher tem uma bagagem de inteligência emocional importantíssima nos cargos de liderança. Sim, enquanto você comentava sobre essa situação onde você se tornou chefe de alguns personagens, alguns colaboradores que são mais velhos que você e que foram seus chefes no passado. Eu imagino que, eventualmente, pode ter acontecido que essas pessoas, no passado, já pisaram no seu calo, já, eventualmente, tentaram te passar para trás. Como é que é se tornar chefe dessas pessoas e como lidar, né, com os brios, né? Como conseguir segurar o temperamento e, de alguma maneira, tentar ser justa e ser profissional sem deixar o lado pessoal tomar parte? Eu acho que, primeiro, eu tive a sorte de estar numa instituição onde a meritocracia conta muito. Então, assim, eu não vivo num ambiente onde tem tanta politicagem. Eu acho que é um ambiente bem saudável no geral. Então, eu não tinha muito essas rusgas com pessoas que tinham sido meus chefes. Na verdade, algumas coisas que aconteceram no passado viraram até piada, motiva de brincadeiras hoje em dia. Mas eu acho que tem 2 coisas que são fundamentais. A primeira é que você, independente da posição que você tenha, você tem que trabalhar com humildade, porque você não é nada sozinho, você é com a sua equipe. Então, se você tem uma equipe, você pode ser a líder dessa equipe, mas você tem que ter humildade de trazer as pessoas para junto de você. Então, muita gente fala de teamwork, mas a questão é você estar junto e trabalhar como time mesmo. E a outra coisa é liderar com exemplo. Então, eu acho que ao invés das pessoas terem medo de você, as pessoas têm que ter respeito e têm que ter admiração. E a pessoa vai ter admiração quando você entrega mais daquilo que você prometeu e que você realmente faz a diferença.
Então eu acho que eu fui conquistando o respeito das pessoas ao longo do tempo justamente por isso. Eu abaixava a cabeça e trabalhava. Se eu tinha alguma dúvida ou não sabia alguma coisa, eu sempre fui honesta, sempre falei isso eu não sei, você pode me ajudar, e sempre trouxe o time para perto de mim. A minha vitória não era só minha, a vitória era do time como um todo. Então eu acho que isso faz muita diferença na questão da liderança e de eu ter ganhado esse respeito das pessoas que eram meus chefes e passaram a ser meus pares e depois passaram a ser subordinados a mim. Eu comentei um pouco com você antes da gente começar a gravação que aí tem uma questão, né? Porque a independência financeira é importante, mas será que as mulheres já sabem fazer gestão do próprio dinheiro? Será que a gente, quando fala de independência financeira, sim, não que isso seja simples, mas será que é só a questão dela ter o dinheiro, dela ter o cargo? O que você entende disso e como que você enxerga essa questão? Eu acho que são duas coisas distintas. Uma é a independência financeira e a outra é a educação financeira ou de investimento. Sem dúvida, a primeira eu acho que é a mais relevante, porque realmente, se você for olhar no Brasil, acho que 60% a 70% das favelas são lideradas por mulheres. E com a entrada da mulher no mercado de trabalho, a mulher passou a ser uma fonte de renda importante na família. E muitas mulheres precisam ter isso para sair de um relacionamento abusivo, violência e tudo isso. Mas é o primeiro passo, mas não é o único. Porque às vezes ela tem o dinheiro, mas, por exemplo, eu assisti uma discussão com a ex-presidente da Caixa Econômica Federal, que foi também homenageada em Nova York. Dani Marques. De nomes. Exatamente, a Dani Maravilhosa. Marques. E a Dani Marques contando a história das mulheres darem a senha do cartão para o marido, ela não podia tirar o dinheiro, ela não podia fazer, a conta no banco tinha o nome dele, num relacionamento abusivo. Então, a questão de aprendizagem, olha, você pode ter a conta, não dar sua senha para ninguém, nem para o seu marido, principalmente se ele abusa de você, você não pode ter isso, você tem que ter controle do dinheiro, como é que você vai aplicar, esse dinheiro rende juros, você pode guardar um pouquinho por mês e isso vai crescendo, não se endivide em cartão de crédito, isso vai ser uma bola de neve para você, os juros é muito alto. Então, essa questão da educação financeira é fundamental, e aí eu quero parabenizar a Fabi com essa história dos livros dos livros e do trabalho do Mulheres Positivas, para justamente trazer isso de uma forma simples para diversos níveis, né? Porque você pode ter a educação financeira para alguém que já está formado, teve essa experiência no mercado financeiro e tudo isso é uma coisa, mas você pode trazer isso para alguém que não teve nada disso e está abrindo a primeira conta num banco. Então, o que eu acho é que esse trabalho do Mulheres Positivas, mentorias, essas associações com as suas parceiras, fazem uma diferença enorme para dar essa independência real. Não é só a independência de ganhar o salário, de ganhar a renda, mas a independência de saber manter e fazer crescer a renda. Não, maravilhosa. E se dicas, então, para as mulheres e meninas que querem seguir uma carreira em banco, o que você diria para Simone de 20 anos atrás e que mensagem que você quer deixar para quem está te ouvindo e assistindo? Olha, para quem tiver condições de ter uma boa formação, estudem, entrem numa faculdade, seja de economia, seja de administração, seja de engenharia, seja de matemática. Conhecimento é sempre importante. Minha mãe sempre falava, estudo e conhecimento é algo que ninguém tira de você. Então, a primeira coisa é valorizem os estudos e tentem aprender o máximo possível. E aí, não ter vergonha de não saber as coisas. Vai começar de baixo, sim, todos nós começamos de baixo. Ninguém começa como CEO e presidente, a gente começa como assistente do assistente. Trabalhe duro, entregue as coisas que lhe peçam e, se possível, entregue mais do que lhe peçam. Foque, trabalhe em equipe. Tente encontrar uma mentoria, alguém, seja homem, seja mulher, mas alguém que possa te dar dicas e que possa puxar você. Isso é uma coisa que eu bato muito, essa questão da gente dar de volta aquilo que a gente recebeu. E se não recebeu, a gente tem que começar a dar anyway, de puxar as pessoas para cima. E se você vê talentos, você trazer esses talentos para poder crescer dentro da sua empresa. Então, eu acho que isso é super importante. O conselho que eu dou é não desista, não é trabalho só de homem, as mulheres são super competentes. E use a sua inteligência emocional, use a sua capacidade de comunicação para te ajudar na carreira.
Simone, a gente estava conversando um pouco sobre um tema que é extremamente importante. Toda mulher que chega hoje num cargo como o seu, a referência que ela tem é uma referência masculina, porque historicamente foram homens que ocuparam essas posições como a sua de hoje. O que você diria para mulheres que estão agora começando e ocupando esses cargos de CEO, por exemplo, que você aprendeu e que você pode deixar de ensinamento para essas mulheres que estão começando agora? É um ponto super legal, Ale, porque eu vou te dizer, eu acho que como a gente tinha exemplo só de homens nessas posições, a gente acha que tem que agir como homem para você ser escutado. E eu me lembro que eu fiquei muito mais agressiva, eu chegava a falar palavrões em reuniões e coisas assim, que não era o meu DNA, que não era a minha característica. Então eu achei que eu tinha um espelho, eu tinha um retrato de uma imagem que eu tinha que passar, de ser brava, de ser a poderosa, de ser... E não tem nada a ver. Então, assim, eu aprendi isso com a vivência, mas espero que quem esteja ouvindo a gente aprenda com o que eu vou falar. Eu fui ganhando segurança e voltando ao meu DNA, minha essência. Não perca a sua essência. Você não precisa deixar de ser feminina ou deixar de ser delicada ou deixar de ser educada ou deixar de ter emoções porque você tem esse cargo de liderança. Pelo contrário, isso só vai agregar. Porque hoje é tão importante você ter empatia com as pessoas, para as pessoas trabalharem felizes e serem parte do time, que eu acho que isso é uma coisa que a mulher traz de uma forma mais aberta que o homem. Então, eu acho que a mulher não tem que se comportar como homem. E estou aqui, talvez seja criticada, porque eu estou aqui fazendo um pouco de parâmetro, né? O homem é assim, a mulher é assim. Não é bem assim. A gente tem 50 tons de cinza no meio de tudo isso. Não quero generalizar, mas já generalizando, o ponto é que não perca a sua essência, e eu acho que você consegue, como eu disse antes, inteligência emocional, ler as pessoas, comunicação. Você não precisa ser agressiva, você pode ser assertiva, você não precisa gritar, você pode falar de uma forma firme sem levantar a voz. Então eu acho que exemplos que a gente tinha de liderança da década de 80, década de 90, aquele filme Wall Street, aquelas coisas exageradas, isso não cabe mais em nenhum lugar do mundo, seja para homem ou para mulher. Sim, aproveitando essa deixa, que de fato agora o mental health é algo discutido, né? E lá atrás, acho que nem se sabia, na época do Lobo de Wall Street, alguém nem sabia o que fosse, né? O tema do mental health, ou pelo menos não era levado em consideração. Mas minha pergunta para você o mercado financeiro, historicamente, é um mercado que paga muito, mas que se trabalha muito, né? Altas horas no escritório, até 3 da manhã, dormir, e entendo que não são só histórias, mas são situações de pessoas próximas a mim que viveram isso. Então, quer dizer, não é algo que acontecia 20 anos atrás. Com a pandemia, naturalmente, com o tema do home office, as coisas foram mudando. Agora, minha pergunta para você você enxerga que hoje existe uma preocupação mais focada no resultado do que em secar gelo e fazer FaceTime? Ou você acha que voltou o estigma do FaceTime de ter que cumprir muitas horas presenciais no escritório? Eu acho que a indústria está num ponto meio híbrido. Eu acho que as pessoas ainda não têm 100% de segurança de que o FaceTime não é importante. E eu tenho uma opinião de que o FaceTime é importante não porque você tem que mostrar tempo no escritório, porque sem dúvida o mais importante é o resultado, mas é porque a troca de ideias e a questão de você uniformizar a cultura é importante. Por exemplo, qual era a minha maior dificuldade na pandemia? Novas contratações. Como eu ia fazer o treinamento da pessoa? Como ela ia entender o espírito do banco, a cultura do banco? Então, essa parte é muito difícil. Quando você tem gente jovem que está aqui há 1 ano, 2 anos, 3 anos e outras pessoas que estão aqui há 20, você quer ter essa troca de ideias. Alguém trazendo inovação, alguém trazendo experiência. E numa reunião de Zoom, com uma agenda, às vezes essa troca não é tão ideal, porque ela não é essa troca informal de você estar tomando um café e trocar ideia. Então, eu acho que no mercado financeiro existe sim uma necessidade maior, talvez, do FaceTime, mas a indústria teve que se adaptar, porque senão a gente perderia talentos para outras indústrias, principalmente para tecnologia. Então, eu acho que existe um híbrido que funciona bem.
seja para os resultados, seja para você poder trocar ideias e ter mentoria e ter crescimento e trazer as pessoas para a mesma cultura. Então, acho que os bancos trouxeram as pessoas para o escritório antes. Muitas pessoas trabalham FaceTime porque o mercado tem horários e você quer estar falando com os clientes e vendo isso em horário de mercado. A gente sabe que tudo funciona bem remotamente, mas eu acho que é importante ter essa troca de ideias, principalmente de níveis diferentes e pessoas com diferentes experiências. Excelente, Simone. A gente está chegando ao fim do nosso papo aqui e a gente quer ouvir de você um livro, um filme e uma mulher que você admira. Curiosíssimo. Tá bom. Eu vou falar de um outro lado, Simone, do lado que não é o lado só CEO e presidente da Câmara, porque é um lado muito importante também. A Simone pessoa, a Simone mãe, a Simone amiga, filha, mulher e tudo isso. Então, eu queria comentar um filme que me marcou muitíssimo e até fica um papo para uma outra vez a gente conversa sobre a culpa da mulher que trabalha, mas tem um filme brasileiro com a Regina Casé que se chama Que Horas Ela Volta? Acho que é esse o nome, que a Regina Casé é a Val, é uma empregada doméstica. E esse filme me marcou muito e eu recomendo a toda mulher que trabalha assistir, porque a gente tem uma dicotomia de estar em casa, não estar em casa, e da gente ter uma outra pessoa criando os nossos filhos, e essa outra pessoa cria o nosso filho, mas não tem tempo de criar o próprio filho dela. Total. Então, assim, é um debate super importante, então eu acho que esse filme vale a pena. Um livro, Quando Nietzsche Chorou. Esse livro eu li há muito tempo, quero reler, chorava quando lia, e discute muito essas questões essenciais de você é o que você é, ou você é o que a sociedade quer que você seja. Então, acho que isso também é muito importante para a gente respeitar a nossa essência, ter os nossos princípios, e é um livro que me marcou muito. E uma mulher que eu admiro, bom, vou dizer duas, uma que vocês não conhecem e uma que vocês conhecem. A que vocês não conhecem é minha mãe, que é minha ídola, que é minha heroína, que é quem criou a minha irmã e me fez ser o que eu sou e me deu essa bagagem. E a outra que eu admiro muito é a Hillary Clinton. Eu sou fã da Hillary, como também sou da Michelle Obama, mas sou fã da Hillary por tudo que ela fez pelo país aqui nos Estados Unidos, pela capacidade que ela tem e pelo papel que ela desempenhou enquanto ela era primeira-dama, mesmo passando por aquela situação tão complicada do Bill Clinton na época. Então, eu gosto demais da Hillary. Fiz campanha para ela na época que ela foi candidata, ajudei, mas infelizmente ela não foi escolhida e aí, enfim, tivemos o que tivemos. Sim, maravilhosa. Obrigada pelo seu tempo. E agora um VTzinho no próximo bloco para vocês conferirem como foi esse encontro maravilhoso em Nova York. Si, um beijo enorme, muito obrigada. Beijo. Beijo, Fabi. Beijo, Ali. Foi um prazer estar com vocês. Arrasou. Prazer foi nosso. E no próximo bloco temos um VT com um pouquinho do que foi o Prêmio Mulheres Positivas em Nova York. Não saia daí. Mulheres Positivas. Música é conexão. E com a líder no 5G, ela faz feat com infinitas possibilidades. Faz a gente compartilhar todos os momentos. Conecta todo mundo ao mesmo tempo. E cria experiências únicas. Com 5G da TIM, a música não para. TIM, imagine as possibilidades. Mulheres Positivas. Olá, Mulheres Positivas! Hoje, uma noite mais que especial. Nós, do Mulheres Positivas, homenagearemos 10 mulheres que fazem a diferença aqui em Nova York. Vem comigo! E eu tenho aqui comigo a minha primeira homenageada da noite, Anne Napoli, da JBS. Anne, obrigada pela sua presença, muito feliz. Inclusive, viemos no mesmo voo, por coincidência. Exatamente. Conta um pouco sobre você. Sim. Bom, primeiro eu queria agradecer e, assim, é uma honra estar aqui com a Fabi, uma empresária talentosa, promovendo esse evento, não só promovendo a liderança feminina, como ajudando muitas mulheres a se desenvolver. Então, realmente uma honra, não só, assim, por esse evento, mas de estar com outras mulheres tão talentosas.
E eu tenho aqui comigo uma das mulheres mais admiradas do Brasil, a nossa Magretátira brasileira, Dani Marques, maravilhosa. Uma das nossas grandes homenageadas da noite. Para mim é uma honra tê-la aqui comigo, Dani. Obrigada pela sua presença. Fabi, a honra é minha musa, Fabi. A gente teve junto na minha jornada na vida pública. Obrigado pelo reconhecimento, pela homenagem. E a gente agora está pensando aí como é que a gente continua, né, o trabalho. Parabéns pelo seu trabalho no Mulheres Positivas, que eu acompanho, participei. Quero continuar participando e acho que tem muita coisa para a gente fazer, para ampliar e estar junto nessa jornada aí de fortalecimento das mulheres, de aumento da capacidade econômica das mulheres. Então, obrigada pelo convite e parabéns pelo seu trabalho. Dani, quer contar rapidamente sobre... né, a Dani me marcou, quando ela saiu nas páginas amarelas, que ela disse que o mercado financeiro negligencia a mulher. E não posso concordar mais. Elevator pitch, 30 segundos de como é que você enxerga o mercado negligenciando a mulher. Eu tenho muito... a questão do estímulo, né, Fabi? A mulher, ela é decisora de consumo de uma casa. Entre 70% e 85% das decisões de consumo são atribuídas a nós, mulheres, como chefe de família, né? Então, eu brinco que toda casa tem um CEO, normalmente o CEO é a mulher. E é uma questão de linguagem, de estímulo, e acho que quando você atravessa a rua para produtos financeiros, é um gap muito grande. Quando eu fui presidente da Caixa, para você ter ideia, eram 74 milhões de clientes mulheres, só 4% consumindo, incluídas financeiramente, e eu tenho essa causa no meu coração de inclusão econômica, de promoção econômica de mulheres. Eu acho que a gente vai ter muita coisa para fazer junto aí. E agora, uma mulher positiva que veio da África. Ela estudou comigo em Oxford, era da minha classe. Eu tenho a honra de recebê-la aqui. O nome dela é Topi. Ela vai falar inglês, mas a gente vai colocar as legendas aqui embaixo para vocês. Topi, tell us everything about your amazing work worldwide, because you're a global citizen. Oh, yes, I try to be. So I primarily work with women and children. And my goal with children is to give them an opportunity for education, for healthcare, and to give them access to a better life. For women, I try to make sure that women of African descent have opportunities to sit down and have discussions that really matter. You know, the things that we don't bring to work, but affect us at work. And I actually came up with this one when in Oxford, actually. I did. Yes, and that's called SheEO. And so for the children, it's called United for Kids Foundation. E a nossa grande homenageada da noite do setor saúde não poderia ser outra mulher a não ser Cláudia Kohn, nossa maravilhosa, já é nossa parceira há anos, uma mulher que transforma vidas e que nós admiramos muito. Claudinha, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Eu não tenho palavras para te agradecer. Uma homenagem como essa e principalmente dizer que você conte comigo para a vida, para Mulheres Positivas, que também muda a vida das pessoas. Então eu me identifico com isso. Na saúde, a gente tem muita gente na base, mulheres que trabalham cuidando, na assistência. Quando você vai para a liderança, lá para cima, eu sempre falo, você diminui. Então, minha paixão por Mulheres Positivas é para que a gente engaje mais mulheres, para serem líderes, para serem protagonistas. E isso casa com Mulheres Positivas. Eu estou muito honrada. Muito obrigada. E a minha homenageada do setor de finanças é ninguém mais, ninguém menos do que a Simone Morato. Ela é a primeira mulher a ocupar a presidência do Brazilian American Chambers aqui em Nova York. Hoje estivemos lá e vimos um mundo de fotos de homem. Finalmente agora teremos uma mulher nesse retrato. Simone, obrigada pela sua presença. Conta um pouco sobre você. Fabi, obrigada de ter me convidado. É um prazer estar aqui, é um prazer ter recebido todas essas mulheres positivas lideradas por você na Câmara. A gente está muito contente com essa iniciativa aqui em Nova York e queria desejar muita sorte. Eu vi que o papo hoje foi muito importante com o pessoal do consulado, com o pessoal do setor privado, o pessoal de ONGs, e eu tenho certeza que o Mulheres Positivas aqui vai fazer muito impacto para todas as brasileiras que vivem aqui e precisam dessa ajuda, precisam dessa plataforma para ajudar elas realmente crescerem profissionalmente e pessoalmente.
E a minha homenageada da noite do setor de telecomunicações é a Maria Antonietta Russo, uma italiana mais que premiada no Brasil. Ela levou a TIM a se tornar a operadora mais diversa no mundo. Não é verdade? Verdade, mas 3 vezes consecutivas, Fabi, não somente uma vez. Muito emocionada, muito feliz de estar aqui, uma noite maravilhosa, com todas essas mulheres que vão ser homenageadas para o comprometimento que ele tem na pauta de diversidade e inclusão com foco na equidade de gênero. É maravilhoso, Fabi. Para mim significa muito essa noite aqui, você nem sabe quanto significa essa coisa, a nível pessoal e profissional. Eu acho que é mais do que eu consegui sonhar na minha vida profissional, Fabi, porque junta todo o trabalho, valorizza, celebra que fizemos juntas até agora, se conecta com o meu propósito pessoal, então eu acho que esse é o máximo que pode acontecer na vida pessoal e profissional de uma mulher. E a grande homenageada da noite do setor de tecnologia é a Dani Botaro, maravilhosa, minha amiga de longa data. Ela é uma brasileira que hoje ocupa uma cadeira não só no Brasil, mas fora. Ela mora em Miami e nos enche de orgulho. É uma mulher que apoia de verdade, não é só pra check the box, ela acredita, ela apoia e ela vive isso de verdade. Então, pra nós, é uma honra tê-la aqui conosco como uma das nossas grandes homenageadas. Dani Botaro, obrigada pela sua presença. Obrigada, querida. Eu me sinto muito honrada de estar aqui no meio de tantas mulheres incríveis, aproveitando dessa energia incrível. Morar fora do Brasil é sentir falta dessa energia, sentir falta desse combustível que serve pra gente depois levar para o nosso dia a dia, para trazer mais mulheres, para trazer mais pessoas diversas para a tecnologia. A gente está fazendo a tecnologia que muda a vida das pessoas, a gente está falando de tecnologia para o mundo todo, de alcançar todo mundo, então a gente precisa de todo mundo nesse jogo. E a gente quer trazer todo mundo para esse jogo. Mulheres Positivas é a plataforma que possibilita a gente a chegar por meio da tecnologia, ou seja, do aplicativo, a mais pessoas, a mais mentes, a mais talentos. E a gente quer criar essa tecnologia a várias mãos. E a gente quer trazer a mão das mulheres para dentro dessa tecnologia, óbvio, né? Por hoje é só e muito obrigada por nos acompanharem nessa noite memorável. Para nós do Mulheres Positivas é um prazer poder honrar e homenagear essas mulheres incríveis. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. Mulheres Positivas. Oferecimento TIM. Surpreenda-se com a melhor qualidade na maior rede móvel líder em 5G. Realização Jovem Pan News.